Galera, a importância é participar sempre, né? E deixar seus comentários aí nos vídeos que eu tô postando. É isso aqui, né? Teve um colega trader aí que, Ed, poderia fazer um análise do dólar. E eu sei, tenho bons amigos aí, traders que gostam de operar exclusivamente o dólar, mini dólar. Então, eu não gosto particularmente, mas decidi fazer esse vídeo aí para analisar o que aconteceu no dólar na semana, o mini dólar. E cara, que surpresa tão legal, porque o price action do dólar esteve muito bom é, na semana, apesar de que poderia ser encontradas dificuldades. O legal do mini dólar na semana foi que os alvos para swings foram atingidos. Então isso é muito importante. Então quando você está estabelecendo um alvo, um trade para um alvo de swing, ele fez o que se esperava do ponto de vista de price action. Então um price action puro e bem limpo no dólar durante a semana. Então vou pedir para vocês aí, se gostaram desse review, desse weekly review, deixar um like ali e se inscrever no canal. Se vocês gostaram, com likes eu saberei e aí poderia continuar fazendo esse tipo de weekly reviews do dólar, do mini índice ou qualquer outro ativo. Um abraço a todos aí, espero que gostem do vídeo. Vou começar o análise mini dólar olhando aqui o diário, né? Bastante técnico. Essas são marcações que eu já tenho há algum tempo no WDO Foot, né? E, para analisar e compartilho com o pessoal às vezes, né? Para analisar o que o dólar está fazendo, né? Ele fez uma wedge, a gente esperava duas pedras para acima, o sideways com alvo, né, no início da wedge. Então ele fez tecnicamente duas pernas e cumpriu com o objetivo, né? Aí tentou vir romper, testar o ponto de rompimento anterior, swing anterior, bem técnica, duas pernas também, né? E formando uma lateralidade aqui. Então lateralizou aqui e aí fez de novo um teste. A gente pode dizer que é duas pernas, né? Isso aqui é uma outside bar alta nessa lateralidade, obviamente, e testando 5.000 pontos, né? 5 dólares, né? Então assim, tem um tema aqui que é muito importante. O breakout acontece embaixo dos 5.000, né? Dos 5.000, e ela tende a testar aí o ponto de rompimento e cai de novo, né? Então ela está em um ponto que aos olhos do mercado é um ponto de decisão, né? Os 5.000 reais, né? Então quando chegar aqui ele rejeita esse ponto para voltar dentro da lateralidade. Agora está bem técnico, né? Porque já tem testado ali várias vezes tende a falhar aí nesse ponto. Tem sempre o dólar, o mini dólar tem o tema da macroeconomia, né? Então o governo que o dólar é um pouco mais caro, né? Para melhorar as opções macroeconômicas, né? E provavelmente as metas do governo estão inclusive um pouco abaixo dos 5.000. Então cada vez que isso acontece tem uma espécie de intervenção, nem como antes no governo de Bolsonaro, que tinha intervenção do Banco Central direta. Aqui não temos tido isso, mas deve ter de alguma forma indireta, através dos operadores. Mas de qualquer forma, tecnicamente falando, caiu em duas pernas, subiu em duas pernas de novo, testando os 5.000 e cai de novo. E provavelmente vai cair em duas pernas de novo, testando esse ponto. Quais são aqui o ponto de decisão aqui? Então, baixo,
está aqui nessa linha baixo e aqui nessa linha vermelha está alto. Definitivamente é isso que a gente sabe. O que pode acontecer aqui? Temos uma perna, dá para pensar que aqui é uma segunda perna, mas é uma questão para avaliar. Se essa mínima aqui nos 4863 for rompida, próximo alvo vai ser esse microgap aqui. E o que pode acontecer é que se romper isso aqui, você vai ter provavelmente um movimento projetal dessa wedge aqui, dessa lateralidade para baixo, buscando uma nova mínima nos 4.700 por ali, né? Então, estar de olho na semana, né, para ver o que pode acontecer. Mas tivendo um rompimento aqui embaixo desse de 4860, então aí a gente poderia ter uma aceleração desse preço buscando 4.800 e esse movimento projetado. Então, análise do diário poderia ser por ali, né? Vamos então ver a semana, né, como foi. Eu fiz esse zoom aqui para a gente observar claramente, né, como que está essa consolidação aqui. Alguns aspectos que a gente pode observar é lateralidade muito forte, né? A gente vê que vai testar esse ponto aqui, né, e falha, né? Então falha consecutivamente assim. Então a gente já sabia, talvez a partir da semana anterior, 5, 6, 3 dias em essa lateralidade no topo, onde que estava alto e onde que estava baixo, né? Isso é o principal. Então agora você tem que saber que se romper essa lateralidade para algum dos lados, ele vai tender a acelerar o primeiro, buscando um movimento projetado dessa lateralidade, né? Então, se a gente observar isso aí e colocar esses como os limites, por exemplo, o movimento projetado dessa lateralidade iria mais ou menos por ali. Olha onde bateu no dia seguinte, né? Exatamente ali. Então, vamos ver esse primeiro tema. Então tá bem, primeiro que tá bem técnico em quanto a que tem uma formação, uma lateralidade aí bem clara, né? Não é ampla, então dava para operar tranquilamente baixo. Uma das coisas interessantes aqui que ele estava falhando na EMA dos 15, primeiro na EMA dos 5, depois você vê que começa a falhar na EMA dos 15, né? Começa a falhar, e aí depois rompe essas duas EMAs e começa a falhar na EMA dos 60, né? Então a gente está vendo que tem digamos uma tendência a lateralizar quando ele vai perdendo força, né? A gente como perdendo força, falha na EMA dos 5, depois começa a falhar na EMA dos 15, perde força, e aí perde força mais e começa a falhar na EMA dos 60, né? Então, e termina por estar bem lateral. Então assim, vamos começar dia segunda-feira, bem interessante, né? Primeira coisa, a mínima do dia anterior estava aqui na barra 2, a barra 1 abre, né, fechando embaixo da mínima do dia anterior, e eu acho que aí tinha que ficar esperto, né? Mas como é um ponto de decisão, ponto de decisão é isso aqui, embaixo dessa barra 2, obviamente você poderia arriscar compras. Vendas, perdão. O que acontece? Você poderia apostar na falha, tinha uma majoritária aqui nesse ponto, então bem interessante. Mas se você pensar que está alto no diário, como a gente já viu, né, e essa barra abre aqui, você tem duas opções. Você espera por comprar acima, né, acima dessa barra, obviamente espera a falha, né, compra acima dessa barra. Você vende, espera uma confirmação para vender, ou você vende ela.
eu venderia ela. Por quê? Porque ela está num ponto de decisão. É uma boa barra em ponto de decisão. Então, o que acontece? Sua premissa é, se ela vara, se tiver barras acima da 1, é um FBO da barra dessa lateralidade. Então, por ser FBO dessa lateralidade do dia anterior, você poderia pensar em que ele vai para dentro, né? Para dentro e para testar lá. Isso aqui era basicamente, você poderia estar arriscando 6 pontos, mas você poderia estar ganhando tudo isso aqui, né? Então, é uma hipótese. Tem pessoas que pensariam que está bem baixo com relação a essa lateralidade toda, tá? Mas com relação ao dia, dava para tentar isso, né, aqui, né? Então, poderia ser. Se você não se sente confortável com a 1, então você poderia vender embaixo da 3. Aqui. Ou a 2. Ou a 3. E observa que está tão técnico, né? Que ele veio mesmo a fazer o BOP, né? No ponto de rompimento da lateralidade. A partir daqui, gente, é só venda. Por causa, estava muito claro esse dia. Espero que todo mundo tenha aproveitado esse dia, porque realmente é um ponto de rompimento muito claro. Pullback, breakout, pullback, uma bandeira, breakout, pullback e bandeira em L2. Bear flag, linda, né? E aqui aconteceu o BO, breakout, pullback a 12. É a barra antes da abertura de Bovespa, e depois acontece um impulso interessante, né? Um impulso interessante, perna 1. Você pode pensar em fazer isso aqui, perna 1, pullback perna 2, mas se achava um pouco mais complicado, ou poderia fazer isso aqui, perna 1, por ser um movimento de perna 2, né? Acho que isso se atingiu perfeitamente aí, quase, né? Então, iria nesse algo, basicamente. Tá, então, isso aqui, né? Aqui, perna 1, perna 2, seria suficiente para os pontos aí. Então, pois aqui fez uma lateralidade menor, aqui, uma perna, duas pernas, três pernas, então tem uma wedge aqui. Você tem uma wedge, se você tiver uma wedge aqui que nem essa, certo? Se tiver uma wedge aqui, três pernas, uma wedge como esta, você espera duas pernas, igual como a gente viu no diário, duas pernas para cima ou sideways. Então, testando o início da wedge, mas tem um forte rompimento. Então, geralmente, quando você tem um forte rompimento como esse aqui, você espera a wedge ter duas pernas laterais, sideways, né? Uma, duas pernas laterais, ou dá para pensar uma, duas pernas laterais, né? Então, você vê aqui que tem uma M2S, um setup de venda aqui, né? M2S. E aqui a gente tem que estar sempre com cabeça em vendas, né? Porque o alvo está aqui embaixo da projeção dessa lateralidade. Então, o que a gente tem que buscar é vendas altas, né? Já quando faz as duas pernas, a gente já sabe aqui na 36, 37, 39, que aqui é alto já, nesse swing. É alto. Você vai buscar vendas por aqui, você busca a retomada e fez três pernas até o alvo final. Esse aqui 47, mamão com açúcar, que trade lindo, talvez a melhor do dia. E a 12 não foi muito lindo, mas esse aqui foi realmente muito fácil. Essa é uma M2S, tem alvos claros,
né? Alvo stop claro, stop curtíssimo, né? Curtíssimo, uma, duas pernas, a mínima do dia é o mínimo do alvo, mínimo alvo aqui. Então você ganhou esse um trade de stop de, vou colocar aqui no swing, 4 pontos, vai 3,57, 3,50. De 3,50 vai dar um 3 para 1, mais ou menos. Ó, olha que legal. Então assim, realmente é um tradeaço esse daqui. Tá 3 para 1, certinho, né? É muito simples, né? E aí depois tem esse alvo aqui. Então se você quiser deixar perna 1, perna 2, claro, essa falha aqui já dá pra pensar que poderia sair, né? Mas perna 1, perna 2, né? Testando aqui, acho que já é suficiente. Mas aí você vê essa wedge, essa tentativa retomada que falha, um pullback nesse ponto aqui, encontrou vendedores. Então poderia ir short de novo para buscar essa terceira puxada, né? Então acho que uma terceira puxada também valia aqui. E ela foi no tick, no MM do Trading Range. Então isso aí é muito fácil, eu diria, esses trades aqui. Na compra talvez a 28, comprar 28, buscando as duas pernas, mas aí já sair, né, em esse 89 com a M2S, ou nesse aqui que é 47 com a melhor M2S inclusive, né? 39 M2S, stop aqui nunca pegou, então quem pegou a 39 também é praticamente o mesmo trade esse aí, né? Também pode pensar na 36 também, né? Primeira vez que toca na AIMA, segunda vez que toca na AIMA aqui, né? Então todos esses três são válidos aí. Depois que alcançou o alvo, de uma boa barra de sinal, né? Wedge. Então aí você espera duas pernas para cima também, bem técnicas, né? Uma, pullback, duas pernas, testando a EMA dos 15, suficiente para sair, né? Ou, como essa perna foi forte, foi acima desse ponto de esse swing, pode ser que você espere mais uma, mas aqui já era suficiente sair essa barra 66 para chegando no alvo, um bom ponto de toma de lucro, né? Então esse aqui 66 na compra talvez estava legal fazer. Só dia 11, né? Aí depois quando a gente vai para o dia seguinte, você tem que saber que tem esse swing aqui, né? Esse ponto aqui de swing, isso é importante. Então quando você se prepara para o dia seguinte, esse ponto de swing aqui é fundamental observar. Tem um micro gap aqui aberto, né? Então ele abre, gap de alta, uma barra enorme, né? Muito grande, rejeitando a tentativa de rompimento desse swing. De novo, ela está em um ponto de decisão, né? Ela está um ponto de decisão. Só que essa barra é muito grande, né? Então, o recomendável talvez seria pegar os 50% dessa barra aqui e vender ela, né? Por aqui no ponto de rompimento, vender ela aqui. Então, uma venda aqui, nesse ponto, não é ruim, não. Eu acho que é o ponto de decisão, de novo, como a gente fez lá em cima. Você vende aqui, isso é um impulso. Esse aqui é uma tipo de inside bear, você pode vender ela também no close dela, você pode vender acima dela, né? E buscar o preenchimento do gap, da abertura, né, que está aqui, né? E aí alguma coisa mudou no mercado que veio essa barra 4. Você vendeu aqui em cima e veio essa barra 4, é um ponto de decisão de novo. Então aqui em cima dessa barra 4, a premissa, acima dessa barra 4 aqui, a premissa de venda já deixa de existir. E aí já é mais compra, né? Então acima dessa barra 4 é compra.
porque ele estaria realmente um ponto de decisão. E aí, pulso de alta, perna 1, pullback na abertura praticamente, né? Então um pullback aqui, eu tenho uma referência, mas um pullback, você pode buscar um pullback aqui nessa linha, você pode buscar um pullback na abertura, tá? Não bateu ali, tá? Ou inclusive um pullback aqui no ponto de rompimento, né? Então talvez era difícil pegar, eu talvez buscaria um pouco mais aqui, né? Mas tudo bem. Acho que aqui não compraria, de fato. Um pouco difícil rejeitar do EMA 60. Você pode considerar que tem perna 1, pullback, perna 2, pullback, perna 3, né? Então isso é uma wedge aqui. Uma wedge. E aí vamos ver o projetado da perna 1. Muito aqui dá o MM. Então essa seria uma boa saída aqui nesse novo. Então aqui seria um alvo junto a EMA2, talvez por isso essa realização de lucro ali. E aí depois que ele faz esse rompimento, a gente toma esse padrão aqui como perna 1. Pullback, perna 2. Muito técnico realmente. Assim. Então, salvos bem claros ali. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que temos um ponto de rompimento aqui na esquerda, né? Esse ponto de rompimento aqui, né? Então tem uma resistência ali. Então, se você entrou aqui, se você comprou nessa IB aqui, por exemplo, essa IB também poderia ser uma boa compra. Se você comprou essa barra acima da EMA dos 60 aqui, buscando segundas pernas, então você fez um excelente trade. Essa barra de 718, elas são climáticas, a gente observa a aceleração, então sair no close a 18 é o melhor se fazer, né? Então estavam claro aqui as compras. Aí depois vem essa barra 19, falhada no ponto de rompimento, obviamente ela é venda. Ela é venda. É grande, mas ela é venda. Você pode vender ela embaixo, ou você pode esperar o pullback dentro dela, né? Alguns poderiam fadar essa barra aqui. Alguns poderiam. Se tivesse claro tudo que está para trás, dá para fazer, né? Então, alguns poderiam fadar essa barra aqui, buscando o projetado dela para cima, colocando como stop. Então, o fade dessa barra acho muito bom, de fato. Tá. Impulso de 19,20 na EMA dos 60, na EMA dos 5, né? Pullback, segunda perna. Fez segunda perna. Então aqui dava para fazer o seguinte: perna 1 e não alcançou perna 2, né? Então que está muito esperto, quando não alcança a perna 2 nesse cenário, será que essa é a perna 2 ou não? Ou essa é só uma perna, né? Então o que aconteceu foi que ela fez um outro pullback, né? 30. Mas a gente já vê que tem uma sequência, um rompimento de linha de tendência, né? Pullback, e
retomada. Então a gente já sabe que tem um magneto aqui embaixo, então ir aqui, vender aqui, por exemplo, aqui nesse topo anterior, seria uma boa venda, né? Buscando ainda a perna 2, que deu exatamente, deixa eu buscar aqui, então perna 1, pullback, perna 2, aí você corrige, né? Então inicialmente, né, inicialmente você considera isso aqui perna 1, pullback, perna 2, então algo aqui, né? Observa como o mercado faz coisas incríveis, né? E aí depois, quando ele fez esse pullback aqui mais amplo, então a gente considera essa como uma perna só, e o pullback aqui, e olha só onde ela vai. Então são duas formas de fazer, dá o mesmo resultado, tá? E vocês veem os álbuns claros. Uma outra forma de fazer é o seguinte: quando tem uma wedge, o alvo é o início da wedge. Então, o alvo deve estar por aqui, de fato. Perna 1, perna 2, perna 3. Então, o alvo aqui, eventualmente. Então, entramos aqui nessa barra 30. A gente busca, fez aqui um outside bar. Você pode vender em qualquer lugar por aqui. Então aqui, perna 1, perna 2 na EMA dos 15. Tem um swing aqui, né? Então lateralizou uma bandeira. E aí a barra 46 meio ruinzinha, mas já está muito perto do alvo. Então se não pegou aqui em cima, teria que ter vendido acima de barras, né? Dá para observar que tem vendas acima de barras. Estava um pouquinho complexo, mas o stop teria que ter sido aqui a partir dessa 38. Stop aqui em cima, porque qualquer barra indo acima dessa 30 realmente perde a premissa, nem isso aqui iria parar, porque era como entrar na lateralidade maior, né, que está sendo rompida. Então realmente aqui é um ponto de decisão também. Uma, duas, três pernas, wedge, né? Então uma wedge aqui. O wedge você espera duas pernas e alcança um alvo também na 48, então você poderia comprar acima da 48 talvez, né? Buscando essas duas pernas. Ela fez uma, duas pernas na EMA, você poderia vender a 56 também, né? Buscando mais ainda o alvo da wedge. Então, depois fez uma, duas pernas mais, uma wedge também aqui. Então, você pode pensar que tem uma wedge mais. Aí essa 65 era aqui, é venda mesmo, né? Topo aqui é uma excelente venda. Isso aqui fez e chegou no outro alvo, e aí teve realização de lucro, né? E o dia terminou basicamente em uma MTR ali, dessa perna, né? Testando o ponto de swing aqui. Então, bem técnico. Então, aqui já poderia, a partir desse swing, que é o YOLO swing, aqui você poderia duas pernas para baixo, comprar 80, buscando duas pernas para cima e pronto. Então, é isso. Agora vamos no dia seguinte, vou tentar acelerar aqui um pouco, né, que eu não faço um vídeo tão longo, né. Mas no dia seguinte, de novo, abertura testando, né, swing anterior, né, barra 1 no meio, então não dá para fazer nada nessa barra 1 aqui, né? Mas se a gente pensar que estamos alto, né, nesse ponto de rompimento da lateralidade, você poderia ter vendido aqui embaixo, mas eu não faria isso aí não. E aí
E aí a barra 2 e 3 uma sequência de barra lateral totalmente. Então aqui já tem lateralidade. Então você pode esperar a lateralidade aqui, né? Então, como o seguinte, então a barra 7 é uma barra totalmente lateral. Eu, assim, esse ponto aqui era interessante para ver, né? Esse ponto aqui. Ela não testou, então se você colocou uma ordem limite aqui para vender aqui em cima, ela não foi, né? Então não pegou. Então, aonde você poderia ter vendido, eu acho que depois desse fechamento dessa barra 7, você vende ela. Você pode vender ela aqui, nesse teste. Você pode vender ela no close mesmo. Por quê? Ela tá, o dia tá lateral, mas a lateralidade está aqui no 2, né? Então, assim, se você vender ela como ela fechou, você está vendendo ela com relação a essa caixa de Pandora, essa caixa de Pandora aqui, você está vendendo alto com relação à caixa de Pandora. Mas lembrando que, preenchimento, lembrando que nós estamos altos em um ponto de rompimento maioritário, né? Então vender isso aqui não é só para buscar o close da 2 ou a mínima da 2, não é esse o alvo. O alvo de novo vai ser esse MM aqui, a linha verde. Então você vende aqui pensando em swing, não pensando em scalp, né? Você pode pensar um scalp aqui, vende aqui, para sair aqui é alta probabilidade, assim. Para o swing também tem uma boa probabilidade, porque você está esperando alto um trading range. Considerando esse trading range, desde aqui até aqui, você está alto no trading range. Então, você pode esperar duas pernas, testando o extremo do trading range. Como a gente teve uma wedge aqui, tem um alvo da wedge aqui também. Foi testado em uma perna só. Aí, então tem elementos para você vender ali em cima. Você poderia ter vendido a 4 também, obviamente, né? O stop é onde ia estar. Aí o que tá? O stop teria que estar aqui. Então você poderia ter tomado o stop aqui na 30. Tá? Ah, stop aqui em cima. Não, sim. Eu teria tomado o stop aqui em cima na 30. Não processa stop aqui na 18. Não acho. Tá? Para mim, acima da 30 em condições normais, se ela fazer, por exemplo, a partir da 6, segunda perna aqui, olha só. Se você vendeu aqui, na 4, close da 4, você observa a barra 6, você pula fora, de fato. Que seria uma segunda perna, né? Você pula fora acima da 5, acima mesmo a 4. Precisa esperar isso aí para lá acima, né? Então, porque a premissa muda aqui em cima da 4 mesmo, né, nesse caso. Agora que veio esse novo price action, que é a falha da 7. Falha, tentou ir para cima e falhou. Duas pernas, duas pernas, lateralidade. Você espera duas pernas para baixo também. Então, uma perna, dá para pensar que aqui tem duas pernas testando o início da wedge aqui, saindo claríssimo aqui, né? E aí depois você tem esse ponto de rompimento, que é a mínima da gente, que é esse swing, né? Dá para dizer que a 10 já fez o swing ali, né? Vai cá pullback, né? E aí se você observar isso aqui é uma micro wedge. Isso aqui é uma bandeira em forma de micro wedge. Dá para ver nos tempos gráficos menores, muito mais fácil. E aí você pode vender abaixo da 15. Esse pullbackzinho aqui na 18 dá para vender também. Então você pode vender aqui, esse ponto. Vou copiar isso aqui para ser mais fácil. Você pode vender aqui, abaixo daqui, da 15, né? E aí você busca perna 1, perna 2 dessa falha completa aqui, né? Vamos ver se dá. Olha onde ela foi. Excelente trade isso aí, hein?
Então, perna 1, perna 2, foi ali. Isso aqui é outro rompimento, né? Dessa lateralidade aqui, desses dias, né? Então, a KS modo sempre vendido, faz o pullback no MM, que então uma perna, duas pernas, né? E até dá para pensar uma terceira perninha aqui, mas uma bandeira de fato, né? A gente tem uma perna, duas pernas, né? Ou a gente só vê isso como uma bandeirinha, né? Então, se você ver isso como uma bandeirinha, você vende aqui alto, né? Uma, duas pernas, né? Dá para vender aqui a 24, dá para vender aqui na 26, na 28. Essa 29 é hermosa, linda demais, muito fácil, é um rompimento. Então, como eu falo, as bandeiras se operam de três formas, né? Você opera a bandeira na falha de rompimento da bandeira para o outro lado, então FBO que eu chamo, tem o FBO. Tem operar a bandeira com a barra de sinal, quando uma barra de sinal tipo essa aqui, por exemplo, 5 acontece, mas não rompe a bandeira, e tem um rompimento da bandeira que é com uma barra como a 29, né, que é um rompimento de bandeira, então eu chamo de Bell Flag, né, o rompimento de bandeira acontece aqui, né? Muito bem. Então você aí poderia fazer o seguinte também, você fazer esse aqui é perna rompimento, pullback 100% ali, ou até, perdão, seria assim. Então teria esse alvo aqui bonitão na 33, mais ou menos assim, né? Então dois alvos aí tranquilos, né, alcançado. Depois que alcança o alvo, obviamente ela vai fazer realização de lucro, né? Wedge, claríssimo. Aquele que gosta de operar wedge como eu. Isso aqui é excelente. De novo o wedge, né? 3 ondas. Uma, duas pernas aqui, vende de novo na 43, buscando mínima do dia. Tá, então perna 1 também, perna 2, chegando aqui. Bom, então cansou os alvos em wedge. A gente vê aí duas pernas que a gente espera para uma wedge, né? Duas pernas aqui até a 41, e ele tenta a retomada, né? Não rompe a linha de tendência de baixa aqui, então, não rompe a linha de tendência de baixa na 42, né? E faz duas pernas para baixo de novo. Então você pode esperar mais uma reversão minoritária, uma, duas pernas para cima, testando de novo isso aqui. Então a 54, mas Sadvarzi dava para pensar em tomar ela para venda, buscando um reteste da 33 em uma sequência de MTR já. Aqui sim já dava para pensar em uma potencial MTR, né? Mas muito fraca ainda, não foi acima, teve fechamentos acima da EMA dos 5 minutos, então estava muito fraco ainda, né? Então alguma venda por aqui poderia ser tomada. Após a segunda perna, o close a 38 dá para vender, buscando a retomada sempre, né? Aqui na EMA dá para vender, buscando a retomada e o teste da 33. A 56, interessante, né? Depois que você faz duas pernas para baixo aqui, duas pernas para cima, ele faz uma perna só, aí falha no close da 49. Você tem aqui uma sequência de MTR que chamam de um double bottom, lower high MTR. Então 56 é uma entrada MTR, você busca ela duas pernas para cima, como foi aqui, né? Entendeu? Três pernas, né? Então uma, duas, três pernas, wedge, né? E aí ponto de rompimento anterior. Então excelente venda aí, duas pernas para baixo,
claríssimo. Então, bem técnico. O dólar nesse dia aqui, aí morre o dia, né? Definitivamente já, né? Então, é isso. Agora, a gente tem que pensar, se a gente vê aqui para a esquerda de novo, né? Tinha uma lateralidade lá em cima, rompeu para baixo, fez outra lateralidade aqui, que rompeu nessa 19, né? Quando isso acontece, faz a mesma coisa que fizemos lá em cima, né? Você pega a lateralidade e projeta para baixo. Vamos ver até onde vai. Esse é o alvo. O alvo que a gente tem que estar pendente é esse aqui, alto aqui, nessa parte já, e baixo aqui. Então muda o aspecto. Quando a gente vê a abertura do dia 14, a gente vê que a barra 1 testa o ponto de rompimento anterior, digamos, o ponto de rompimento, e falha. Então, você vende a barra 1, mas não vende a barra 1 com relação a esse padrão. Você vendeu o barra 1 porque você tem algo aqui de projeção dessa lateralidade. Também, se você tiver aqui, fizer isso aqui, você vê que um rompimento de uma linha de tendência de alta, né? Então, barra 1, você vende ela. Obviamente, uma barra enorme, então se você não se sente confortável ou não cabe dentro de sua estrutura, você espera um pullback nela. Por exemplo, aqui, 50% dela. Você vende no 50% dela. Na abertura dava para vender aqui, por exemplo. Mas às vezes a gente fica esperando esses pullbacks e não chega. Então você vende aqui na abertura, mas o mais lógico é vender aqui no 50%. Esse é o mais lógico. Tinha um micro gap aqui, então seria bem interessante vender aqui. Então você vende ali. Isso aí é um breakout, né? Tanto é que o negócio é o seguinte: se você vê a barra 1 e você botou para vender no 50%, ela não pegou, né? Só pegou na barra 7. Mas a barra 1, ela deu 1 para 1 lá mais embaixo. Então é o seguinte: talvez você, se você vendeu a barra 1 buscando 1 para 1 dela, só atingiu na 11, você amargurou esse pullback aqui. Então seriam 16 pontos de stop ou mais. Então meio complicado realmente tomar essa barra 1, mas faz sentido, né? Tá alto nessa lateralidade aqui, falhando, pegar essa barra 1 faz sentido, mas tinha que manter, pelo menos pegar o 1 para 1. Então você poderia vender ela, você poderia vender a 4 também, tá? Você poderia vender no close da 5, né? E você poderia obviamente vender no 50% dessa barra 1, né? Se você não entrou ali, acho que muitos traders teriam esperado essas duas entradas aqui, ter uma melhor relação de risco-retorno. É um pullback, breakout pullback, acho que faz mais sentido então esperar esses pullbacks aqui, né? Então quem pegou esse aqui foi um magnífico trade. Obviamente, depois da 8, falhando nas EMAs, você pode vender elas também, né? Close. Você pode vender a 10 também, close. Mas sai de bar, né? Perna 1, pullback. Perna 2, pullback. Perna 3, wedge. Alcançando o alvo da lateralidade. Então, o que você espera, né? Wedge. O que você espera de wedge? De novo, duas pernas para cima, uma, duas pernas para cima, testando o ponto de rompimento, tá? EMA dos 15 minutos, você vende ela aqui no close.
Esse aqui barra 11 dá para vender também. Uma barra muito grande, não é meu gosto. Mas a 19 também dá, 19 já está no alvo, então não dá para vender. Se você não vende aqui em cima, já está difícil vender um pouco mais embaixo aqui, tá? Então esse pullback aqui interessante, acho que isso dava 50% da perna, mais ou menos. Daqui dava 50% dessa perna, né? Então, por ali é um bom negócio vender aqui. Fez essa perna aqui, nova perna de rompimento, 1, pullback 2, pullback 3. Então, isso aqui é uma bandeira mais complexa, né? No final do dia, na metade do dia, é realmente profit taking. Isso aqui é uma M2S. Então, você poderia vender ela também. Essa M2S aí. Toque da EMA. E segunda perna e terceira perna. Aqui já é profit taking. Final do dia, uma, duas pernas pós wedge, né? Então você tem aqui uma wedge, uma, duas, três pernas, mais uma wedge, e aí você espera duas pernas para cima, né? Uma, duas pernas para cima, testando aqui o ponto do alvo, né? De novo, né? Essa perna aqui já é para sair, né? Você pode vender a 71 também, buscando a retomada, né? Mínima. Então já dá para vender 70 também, essas barras grandes aí, ou a venda aí. E aí finaliza o dia lateral, né? Então, de novo, ele vai testar aqui, né, o ponto do alvo, né, e falha. E aí o dia 15, último dia, sexta-feira, né? Que dia tão odioso, realmente. Que coisa feia. Nunca vi uma coisa igual. Fazia tempo que eu não via uma coisa como essa aqui, né? Cara, que difícil esse dia aqui, né? Agora, o difícil não é, você não é como operar isso aqui, né? Porque isso aqui, a vantagem dele é que você tem claramente, sabe onde vai ter que sair, onde vai ter que entrar. Isso aqui é um mercado de ordem limitadas, né? A gente já sabe, tem um ponto de rompimento aqui, um alvo aqui em cima, essa linha verde, né? Então um ponto de swing aqui. Então alto nessa lateralidade, a gente já sabe que é aqui, e baixo nessa lateralidade, no primeiro momento é a 50 ali, tá? Então aqui você pode buscar vendas aqui em cima. Já vou até virar o negócio para a gente ficar mais, vou buscar vendas aqui em cima e compras aqui embaixo, tá? Agora vamos analisar. Se você vê essa barra 1 e 2 se formando, tem aqui a mínima do dia anterior, né? Essa linha azul. Você vê a barra 1, tá? A barra de alta, mas falhou em cima. Você vai vender ela aqui? Pode vender ela aqui no close, seguindo com a tendência. Então poderia sim vender essa barra 1. Agora eu vejo a barra 2 fechando na mínima do dia anterior, fechando careca assim. Para mim essa barra é compra. Lembrando que após a gente esperava mais de 50 barras laterais aqui, a gente esperava esse teste da mínima do dia anterior, espera como um double bottom para MTR. Então é algo plausível. Wedge, MTR. Então essa barra 2 é compra. Obviamente é uma compra. Você tem a barra 3, embaixo da barra 3, para mim ele poderia acelerar. Então
é um stop que eu tomaria embaixo da barra 3. Tá? Aí a barra 4 deu sequência. Não venderia a barra 4 com ordem no close, mas embaixo dela venderia com certeza. Então aqui embaixo da barra 4 seria a venda. Então um ponto de decisão. Se ela falhava para dentro, então não compraria o close dela, venderia embaixo dela com ordem stop. Talvez compraria, mas depois de 3 barras também não compraria acima dela. Então essas 5 seria para deixar passar mesmo, né? Agora, e você vê aqui que já está lateral. Quando você tem a barra 1 como referência, aí fica mais fácil você vender essa barra 1 no close dela, tá? Aí você vende a barra 1 e você vê que tem o close da 4 como referência também. E aí fica claro que temos uma boa lateralidade aqui. Então essa lateralidade você vende acima, tá? E tal. Aqui não tem compra realmente. Então aqui não tem compra, né? Nem acima dessa barra não, porque estaria alto. Teria que ter uma sequência. Então você venderia essa. Tem venda. Aqui tem compra na 2. Você tomaria stop embaixo dela, embaixo da 3, talvez, ou embaixo. Embaixo da 3. Ah, você poderia projetar essa barra para baixo e tal, e colocar ela de stop? Poderia. Aqui. Só que é o seguinte, gente. Esse é um ponto de decisão. Se a barra 4 tiver follow through, gente, esse stop aqui vai ser pego. Ele vai acelerar. São 10 pontos. Pego facilmente. Tá? Então não faz sentido a gente se manter um trade aqui. Então sair embaixo da 3 é o ideal nesse caso. E aí tomaria esse stopzinho aí. Se não comprar aqui, aí você venderia de novo no close da 1 durante essa barra aqui. Então vende alto para baixo. Compra no close da 4, né? E por aí vai. Vende aqui no close da 8. Não sei se chegou, vamos ver. Chegou. Né? E compra de novo no close da 10. Mas tem que sair ligeiro, né? Tem que sair nos extremos, né? Então, compra ou vende, né? Mas tem que sair nos extremos. Aí você vê essa forte perna de alta, aí já o negócio muda um pouco. Mas ainda assim, ela é lateralidade. Então, aqui você teria que fazer isto. Você esperar a barra falhar e vender a barra quando falha. Ou vender aqui em cima da barra 1 também poderia ser, mas acho mais risco. Então é melhor esperar a barra fechar e usar essa mesma barra como stop também. E assim continua, né? 2 pernas para baixo. 1, 2 pernas para baixo. Você compra aí. Close da barra bull. Não pegou. Então você vende por ali também alto. Quero o negócio por aqui. E aí começa a funilar um pouco, né? A fazer um triângulo. Pior ainda, né? Então começa a fazer um triângulo, né? Começa a concentrar. Que já não dá para fazer nada aqui. Fica muito estreito, né? De fato, se a gente puder não fazer nada aqui, melhor ainda, né? Então fica muito estreito, né? 7 pontinhos.
Talvez dava para pegar esse double top aqui, vender ele, talvez. Então venderei esse double top aqui buscando o alvo 71 barra careca, duas pernas, sai, cai fora, compra. Tá? E por aí vai. Mas realmente muito difícil esse dia. A gente tem aqui as referências, esse topo. Então você vende acima, fez uma, duas, três puxadas. Você vende essas wedges, duas, três puxadas. E sai no fundo. Vende aqui. Pode vender aqui também. Por aí vai. Já pensando no dia seguinte de novo, saltando para essa semana. Isso aqui é uma lateralidade. Então a gente tem esse ponto de swing aqui, que seria compra acima desse ponto, e esse ponto aqui seria a venda abaixo desse swing aqui. Então abaixo da mínima da anterior, fez uma LED aqui, ó, várias mínimas, uma, dois, três, quatro, cinco mínimas no mesmo ponto. É um ponto para observar, forte suporte. Mas também quando romper aqui, ela vai tentar voltar aqui para testar esse ponto. Então ponto de swings aí, para baixo, para cima, como para baixo aqui, tentando buscar uma MTR no diário, pensando que nesse ponto aqui a gente está baixo nessa lateralidade maior no diário. Então compras aqui nesse ponto, nesse ponto são interessantes, buscando um swing, inclusive no diário, né? Ou pelo menos um pullback, né? Porque a gente está no diário em apenas uma perna, talvez, né? Então, ou se fossem duas pernas, estaríamos já no alvo, então ele tentaria retomar. Se fosse uma perna só, esperaria um pullback, pelo menos desse close aqui da 100, até aqui esse micro gap na 175 como alvo, aqui nos 4,950. Então esse seria um bom alvo aqui para os dias que estão por vir na semana. Então vamos ver o que acontece, mas está bem claro que pode acontecer, gente. É só seguir o price action do mini dólar, está bem tranquilo, está dando bem os padrões bem claros, né? Acho que é uma questão de aproveitar e acompanhar as aberturas dos primeiros dias. As aberturas dos dias estão dando realmente um bom indício de como seria o dia, né? Então abertura, falhas nos pontos. Essa abertura está testando as falhas nos pontos. Então está dando bons trades nas aberturas, né? Então é importante você observar esses pontos. Vou deixar por aqui então. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas espero que tenham gostado aí. Se inscreva no canal e deixem um like. Probabilidades de novo, já sabemos, está baixo nessa lateralidade aqui. Probabilidade de fazer uma correção aqui, eu acho que é a maior probabilidade para os próximos dias no mini dólar. Se cuidam aí, bons trades e até a próxima.